Agora nós vamos apresentar o tensor identidade e tensor inverso. O tensor identidade é aquele que transforma um vetor nele mesmo. Em particular, ele transforma os elementos da base E1, E2 e E3 em E1, E2 e E3. Nesse caso, os componentes do tensor identidade, IJ, é I escalar I aplicado a EJ. Nesse caso, nós temos aqui I escalar EJ, que é o delta de Kronecker. Então, nós temos aqui que a matriz do tensor identidade é a matriz identidade. Já o tensor inverso, como está mostrado aqui, se existe, dado um tensor T, se existe um tensor S, tal que S aplicado em T é igual ao tensor identidade, então nós temos que S é o inverso de T, representado por T a menos 1. A potência de ordem zero é chamada também um tensor identidade. Observem que nós temos aqui, né, T a menos 1T. Nós temos aqui, somando as potências, T em ordem zero, identidade. Já as componentes da inversa são determinados pela inversão da matriz do tensor T. E aí nós temos o seguinte: o inverso aplicado em T ou T aplicado em seu inverso são iguais à identidade. Com isso nós temos o seguinte: se existe a inversa, então nós temos que o determinante da matriz do tensor T é diferente de zero. E nós também podemos provar, isso aqui é um exercício que está no livro texto, a inversa da transposta é igual à transposta da inversa do tensor. E a inversa do produto de dois tensores é o produto das inversas em ordem trocada. Aqui nós temos o seguinte: se não existe então a matriz, a transformação inversa de um tensor, o que nós temos é o seguinte: observem aqui, né, nós temos o domínio e a imagem. Aqui o tensor T transforma A em B, e o mesmo tensor T pode transformar C em B. Observem aqui que nós temos o seguinte, né, dois vetores diferentes são transformados em um mesmo vetor. Então, nós podemos fazer a transformação, mas não conseguimos, não é possível fazer a transformação inversa, porque aqui o mesmo vetor B, na imagem, ele é atingido duas vezes por dois vetores diferentes no domínio. Agora nós vamos falar do tensor ortogonal. Um tensor ortogonal, que nós vamos denominar aqui por Q, é uma transformação que preserva os comprimentos e os ângulos entre os vetores. Ou seja, um tensor ortogonal ele vai preservar o produto escalar. E como que a gente escreve isso, né? Então nós temos o seguinte: se ele preserva o produto escalar, nós temos que a transformação de A, produto escalar com a transformação de B, dado que essa transformação ela é ortogonal, ela vai ser igual ao produto escalar entre A e B. Então, se nós tomarmos aqui a definição de transposta, como está indicado aqui, né, A escalar T aplicado em B é igual a B escalar T transposto aplicado em A, nós vamos ter o seguinte: Q aplicado em A escalar com Q aplicado em B, usando a definição é B, observe, né, Q transposto, Q aplicado em A, isso aqui vai ser igual a B escalar Q transposto A. Só que, por sua vez, como o tensor ele é ortogonal e ele preserva o produto interno, essa quantidade aqui, ou o lado esquerdo, vai ser igual a esse lado aqui, A escalar B, que também é igual a B escalar A. Observem que o produto interno, né, nós podemos alternar os termos, né? Logo, B escalar A é B escalar tensor identidade aplicado em A. Bem, o que nós temos aqui então? Como nós temos essa
igualdade, olhando aqui o lado direito com esse lado na extrema esquerda, desculpem, o lado esquerdo com o lado direito, nós observamos, né, que Q transposto Q é igual ao tensor identidade. Isso significa o seguinte, então, que Q transposto é igual à inversa de Q, né, ou ainda Q transposto Q é igual a Q transposto Q é igual ao tensor identidade. Então, quando nós temos um tensor ortogonal, a sua transposta é igual a inversa é igual à sua transposta. Em notação indicial, nós podemos escrever o tensor ortogonal dessa forma. O produto de QIM e QJM, ou QMI e QMJ, é delta de Kronecker. No nosso curso também são importantes os tensores simétricos e antissimétricos. Um tensor é dito simétrico se o tensor é igual à sua transposta. Logo, nós vamos ter o seguinte: TJ é igual a TJI. Ou seja, nós temos que T12 igual a T21, T23 igual a T32 e T13 igual a T31. E se um tensor ele é antissimétrico, o que nós temos aqui, o tensor ele é igual a menos a sua transposta. Em consequência disso, nós temos que TJ é igual a menos TJI. Com isso, nós vamos ter o seguinte, no tensor antissimétrico: os elementos da diagonal são nulos, e os elementos fora da diagonal da matriz que representa esse tensor tomam sinais opostos. Aqui nós temos um resultado importante, que qualquer tensor T pode ser decomposto unicamente na soma de um tensor simétrico, que está indicado aqui por T índice S, e um tensor antissimétrico T índice A. Observem aqui, né? T é igual a TS mais TA. Quem é TS aqui, então? TS é um tensor simétrico, que nós podemos tomar como o tensor mais a transposta dividido por 2. E o tensor antissimétrico é o tensor menos a sua transposta dividido por 2. Observem que se nós somarmos aqui TS mais TA, né, observem que o termo aqui, esse termo se cancela, né? T com menos T transposto com menos T transposto. E ao somar esse resultado, nós temos aqui T sobre 2 somado com T sobre 2, que é exatamente o tensor T. Dado que nós temos um tensor antissimétrico, agora nós vamos abordar o vetor dual de um tensor antissimétrico. É um vetor que vai representar um tensor antissimétrico. Então, vamos considerar aqui W um tensor antissimétrico. E nós sabemos aqui que os elementos da diagonal, que eu vou incluir essa informação. Então, está aqui, os elementos da diagonal de um tensor antissimétrico W são sempre nulos, né? E, nesse caso aqui, dos 6 elementos que sobram, nós temos aqui que nós temos essa relação, né, W12 com W21, W6 com W32 e W13 com W31. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que esse tensor antissimétrico W ele pode ser representado somente por 3 componentes. E, neste caso, nós podemos interpretar o comportamento do tensor antissimétrico como um vetor. Especificamente, essas 3 componentes, essas componentes W12, W23 e W13, elas vão fazer parte do chamado vetor dual. E aqui nós temos a definição do vetor dual, que para cada tensor antissimétrico W, vai existir um vetor correspondente, T de A, indicado aqui dessa forma, tal que para cada vetor A, a aplicação de W em A, ou seja, W aplicado em A, como está indicado aqui, pode ser obtida pelo produto vetorial T de A vetorial com A. Então, nós temos aqui que a aplicação do tensor antissimétrico no vetor A é o produto vetorial entre o vetor dual e o vetor A.
Aqui nós calculamos as componentes do vetor dual. Para isso, nós determinamos aqui as componentes W12, W31 e W23. W12 aqui, né, é um escalar com W aplicado em E2. Lembrando que as componentes, né, W e J é EI escalar W aplicado a EJ. Usando a definição do vetor dual, como está indicado aqui, né, isso aqui vai ser E1 escalar vetor dual produto vetorial com E2. Nós podemos reescrever essa expressão como está indicado aqui. Observem que nós podemos reescrever como T de A escalar com E2 vetorial com E1. E o que sobra aqui, né, é 2 vetorial é 1, usando o tensor de permutação, nós temos que E2 vetorial é 1 é igual a menos E3. Então, nós temos aqui que W12 é menos T de A, escalar com E3, que é o menos o T, a componente 3 do vetor dual. Aqui nós, então, repetimos esse procedimento para W31 e W23. E nós chegamos aqui neste resultado, como está indicado do lado direito. Então, aqui apresentamos o resultado para as componentes do tensor antissimétrico em função das entradas do vetor dual, como estão indicados aqui. O W21 é o T3, o W23 é o T1 e o W13 é o T2. E os elementos da diagonal, eles são nulos. Dessa forma, a matriz que representa o tensor antissimétrico, né, está aqui indicada, essa matriz, substituindo os elementos do vetor dual, nós temos o seguinte, nós temos essa representação aqui. E que pode ser associada ao vetor dual. Então, notem, aqui nós temos a matriz do tensor antissimétrico associado ao vetor dual. Continuando, então, né, nós temos que o vetor dual TA pode ser escrito como essa soma. W23 é 1, W31 é 2, W12 é 3, indicado dessa forma. Aqui, substituindo W23 por W32, W31 por W13 e W12 por menos W21, nós temos aqui, né, que podemos eliminar ou substituir o sinal de menos. E em notação indicial, nós temos o seguinte, né, 2 vezes o vetor dual, T de A, é igual a menos o tensor de permutação, epsilon e jk, WJK e I. Bem, mas por que nós estamos falando aqui do vetor dual, né? Ele possui alguns usos que vão ser de nosso interesse ao longo do curso, né? Ele permite determinar o eixo de rotação de um tensor de rotação, isso vai ser visto um pouco mais à frente. E, em realidade, o que vai acontecer, o eixo de rotação ele é paralelo ao vetor dual da parte antissimétrica do tensor de rotação. Então, observe aqui, né, se nós podemos, dado que um corpo está submetido a uma rotação, o vetor dual da parte antissimétrica desse tensor de rotação permite determinar o eixo de rotação. Além disso, ele permite determinar os ângulos infinitesimais de rotação em elementos materiais que sofrem uma deformação infinitesimal. E também, em outros casos, né, ele permite obter a velocidade angular de elementos materiais que estão em movimento.